Boa tarde. Que o Senhor abençoe a tarde de cada uma de vocês. Que o Senhor venha com o seu poder manifestar a sua glória na vida de cada um. Essa tarde eu quero estar passando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra fala sobre as tempestades que surgem na nossa vida, né? E muitas vezes surgem grandes tempestades na nossa vida, mas não é para a morte, e sim para que Deus venha se manifestar em nossa vida, manifestar o seu poder, se revelar a nós. Então, quero estar lendo apenas um versículo aqui no livro de Mateus 14, versículo 27, que fala assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, né? Então aqui o Senhor nos revela uma palavra que sobre os discípulos, né, que estavam passando por uma grande tempestade. A palavra fala que Jesus esteve com o discípulo e uma grande multidão. E depois Jesus enviou os discípulos, mandou que os discípulos fossem para o outro lado do mar. E Jesus ficou despedindo a multidão e depois ele subiu ao monte para orar sozinho. Jesus, quando ele subiu ao monte para orar, os discípulos já estavam ali no barco, já no meio do mar. E de repente começa uma grande tempestade. E ali os discípulos ficam apavorados, porque é uma grande tempestade ali contra o barco. E ali eles ficam desesperados, achando que acabou tudo, que eles vão morrer, né? Mas ali de onde Jesus estava, orando no monte, Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo com os discípulos. E isso a palavra nos revela que Jesus, ele está vendo tudo o que está acontecendo na minha vida e na sua, né? E ali Jesus, ele poderia muito bem, lá de onde ele estava, no monte, ele dá ordem para que aquela tempestade parasse. Mas não. Jesus esperou ver ali a fé dos discípulos e os discípulos ali lutando contra a tempestade, desesperados, já sem saber o que fazer. E a palavra diz que na quarta vigília da noite, Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos. E ali Jesus vai ao encontro deles andando por sobre as águas, né? E os discípulos já estavam num grande desespero. E quando eles veem aquele vulto andando sobre as águas, eles ficam com mais medo, ficam desesperados e gritam. É um grito de desespero, é um fantasma. Por que eles gritaram e acharam que era um fantasma? Porque ali eles estavam vendo algo que eles nunca tinham visto na vida deles. Era algo sobrenatural. Porque aqueles discípulos, eles viviam no mar, porque eles eram pescadores. Antes deles ser chamados por Jesus, todos eles eram pescadores, né? Então eles nunca tinham visto nada igual ali no mar, né? Algo sobrenatural. E quando eles gritam, é um fantasma, Jesus fala com eles: não tema, sou eu. E Pedro, ele ali fala: Mestre, se és tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. E Jesus fala: vem, Pedro. E ali Pedro, ele sai de dentro do barco e anda sobre as águas. E o que o Senhor revela para nós nessa tarde é para nós não ter medo das tempestades que surgem em nosso caminho, principalmente quando nós estamos no caminho certo. Os discípulos, eles estavam ali no caminho certo. Foi Jesus que deu aquela ordem para eles entrar no barco e ir para o outro lado do mar. E no meio do caminho, no meio do mar, surge uma grande tempestade. E isso acontece conosco também.
no meio da nossa caminhada, muitas vezes, mesmo nós andando com Jesus, surgem as grandes tempestades. Mas a palavra nos revela que essa tempestade não é para a morte. As tempestades que surgem ao nosso caminho não é para a nossa derrota, e sim para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. E a palavra diz que Pedro, ali ele viveu algo também que ele nunca tinha vivido. Ele andou sobre as águas, né? Ou seja, a palavra, o Senhor nos revela nessa tarde que no meio dessa tempestade, se você estiver passando por uma tempestade, não temais, como diz a palavra do Senhor, do próprio Jesus, porque você vai sair do meio dessa tempestade para viver o sobrenatural de Deus, para você viver algo que você nunca viveu na sua vida. Pedro, ele nunca tinha visto algo tão poderoso, maravilhoso, uma pessoa andar sobre as águas, e ele também nunca tinha vivido também o sobrenatural de Deus, de andar também ali sobre as águas. A ousadia de Pedro foi tão grande que ele falou: Senhor, se for tu mesmo, faz com que eu também vá até a ti andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E nessa tarde, Jesus lhe convida, lhe chama, vem, para você sair do meio dessa tempestade para viver o sobrenatural do Senhor. Ou seja, andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? É você viver aquilo que você nunca viveu na sua vida. É isso que o Senhor tem para você. No meio dessa tempestade, você vai sair para viver algo que você nunca imaginou de viver na sua vida. Algo sobrenatural. Algo que ninguém nunca viveu. Então ali quando Pedro ele saiu andando sobre as águas, mas a palavra também diz que no momento que ele estava olhando para Jesus, ele continuou firme ali andando sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos dele de Jesus, ele afundou ali nas águas. Então a palavra do Senhor nos diz nessa tarde para nós não duvidar daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Pedro ele afundou porque ele duvidou, né? E no momento que ele duvidou, a dúvida entrou no coração dele. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou sobre a tempestade e afundou, né? Mas mesmo assim, quando Pedro afundou, ele pediu socorro a Jesus e Jesus imediatamente estendeu a sua mão e tirou Pedro ali de sobre as águas, né? E a palavra diz que Jesus ele entrou no barco e quando ele entrou ali no barco, a tempestade cessou. Ou seja, a tempestade parou. E eu quero dizer para você nessa tarde, o Senhor está entrando na tua causa nessa tarde. O Senhor está entrando na tua casa, na tua família, e toda tempestade, todo problema que você está passando nessa tarde, o Senhor está colocando um ponto final. Quando Jesus chega, a tempestade ela tem que cessar, né? E no nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar na sua vida, essa tempestade que você está vivendo, seja ela qual for, você vai sair dela para andar sobre as águas, para viver aquilo que ninguém nunca viveu, o sobrenatural de Deus. Não temas, o próprio Jesus fala, não temas, sou eu. Jesus está falando para você nessa tarde, sou eu estou com você, não tenha medo, porque essa tempestade já cessou, porque aonde Jesus chega, algo sobrenatural acontece. E o que acontece é a sua vitória, no nome de Jesus. Tem de bom ânimo, é o Senhor, sou eu, o próprio Jesus falando, sou eu, você não está sozinho, não temas, eu estou com você. Essa palavra que o Senhor tem nessa tarde para você. Não tenha medo das tempestades, porque essa tempestade é para que o Senhor possa se revelar a você, revelar o seu poder, porque ali quando Jesus entra no barco e aquela tempestade cessa,
Ali o discípulo conhece, Jesus está se revelando ao discípulo. E a palavra diz que os discípulos ali, eles se prostram nos pés do Senhor Jesus e ali eles falam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, né? Ou seja, ali o discípulo reconhece que Jesus é o Filho de Deus, aquele que tem controle sobre o vento, sobre o mar e sobre a nossa vida. Jesus, ele tem o controle de tudo, né? Então, não tenha medo. É Jesus que está no meio da tempestade com você. Ele jamais vai permitir você passar por uma tempestade e deixar você sozinho dentro do barco. Jamais ele permitirá. E as tempestades que surgem no nosso caminho é para nos fortalecer cada dia mais, para nós conhecer o poder do nosso Deus, reconhecer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E nessa tarde que essa palavra venha falar ao seu coração. Não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu, o próprio Jesus, falando conosco nessa tarde, que essa tempestade não vai te matar. Ao contrário, essa tempestade é para você viver algo que você nunca viveu na sua vida. E que o Senhor te abençoe e que essa palavra ela possa falar ao seu coração e que venha dar bons frutos, que você venha crer cada vez mais no Senhor. Não importa os dias, se são dias bons, dias maus, mas que você venha crer que o Senhor está sempre com você, principalmente nos dias mais difíceis, é o dia que Ele está conosco. Amém?